está esperando a palavra, né? Hoje veio a Fafá, ela é da igreja da pastora Ju Uchoa, da Paz de Piedade. E aí ela não conseguiu vir hoje, ela disse assim, eu vou mandar uma leoa, né? Que ela chama lá da igreja, as mulheres que trabalham com ela no ministério. E ela disse assim, tem Fafá, o nome dela é Fátima, mas ela gosta de chamar ela de Fafá. Então aqui no meu programa, ela é Fafá. Fafá, comprometa os irmãos, deixe Deus lhe usar, fale o que o seu coração tá cheio nessa noite. Às vezes a gente ouve muito das mulheres, Fafá, acho que Deus não me ama, porque todo mundo ouve ao Senhor, todo mundo tem uma resposta, menos eu. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? E aí eu pensei, tá, mas o que você determinou como o amor de Deus para você? Será que a gente se faz essa pergunta? Porque às vezes a gente diz, Deus não cumpriu a promessa dele na minha vida. Mas foi uma promessa que ele fez para sua vida? Ou foi algo que você quer e quer que Deus responda do seu jeito, no seu tempo, do jeito que você quer? E não é assim. Né? E aí eu fiquei pensando, como Deus nos ama? Né? E aí vem Mateus 6, de 25 a 34. Por isso digo a vocês, palavras de nosso Jesus, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo, com o que irão se vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côncavo ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão se vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Aleluia. Então aqui nesse versículo a gente vê coisas interessantes, né? Um versículo que a gente lê muito, que a gente ouve muito, que a gente sabe até decorado. Mas a gente não presta atenção às vezes nos detalhes de que Jesus passou para nós nessa mensagem. Ele mandou a gente olhar para as coisas simples da vida. Olhem as aves, olhem os lírios do campo. Gente, independentemente de classe social, se você é rico, pobre, se você hoje tem dinheiro, se não tem, todos têm acesso a olhar a criação do Senhor, a olhar os pássaros, a olhar, a abrir a janela e ver a criação. Então, e a gente vê isso, gente, que está escrito na Bíblia, mais de 2000 anos atrás, o povo já andava ansioso. O povo já andava ansioso, já se preocupava. Imagine hoje com esse mundo que a gente vive, que tudo é para agora, é para ontem. Se a gente manda um WhatsApp, a pessoa tem que responder, porque senão, se ela passar 5 minutos sem responder, a gente vai, quer falar comigo não? Então, assim, hoje as pessoas vivem nessa ansiedade, né? Mas nós temos muito mais valor que todas as coisas que Deus criou. Por quê? Porque nós somos a única criação de Deus que foi criada à sua imagem e semelhança. Amém? Amém. Então nós fomos criadas para glorificar a Deus. E glorificamos apenas não quando contemplamos a sua criação, mas também quando nos alegramos nela. Nós crentes temos que olhar para a criação com prazer, com deleite, com calma, observar. Eu estou lendo um livro agora, que o nome é Feminina, e estou no capítulo que fala dos 5 sentidos. E é muito interessante, né, a gente olhar que Deus criou o homem com todos os sentidos. Né? Nós temos a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato. Né? E todos eles são para contemplar e glorificar o Senhor. Então, quando a pessoa diz, Deus não me ama, Deus te deu todos os sentidos.
para você ouvir a palavra dele, para você ver as maravilhas dele, para você comer, porque ele deu, olha, um Deus que lhe provê, um Deus que lhe dá de comer, que lhe dá de beber. Eu brinco assim, você não precisa ter dinheiro para comer às vezes, né? Porque se você estiver numa ilha deserta, você comer um peixe, tomar uma água de coco, está alimentado. Então, assim, Deus na sua natureza já deu tudo o que a gente precisa. E nosso Pai terreno, a gente não diz que um Pai terreno nos ama quando a gente diz, meu Pai sempre me amou, porque Ele proveu tudo dentro da minha casa. A mesma lógica é com o nosso Pai Celestial. Ele provê tudo o que a gente precisa. E como Kelly falou no começo, testificando a minha palavra, Ele não dá o que a gente quer. Ele não dá o que a gente... Ele não está mimando a gente, Ele dá o que a gente necessita. E às vezes a gente precisa, às vezes não, sempre, agradecer pelo que Ele está nos dando ali naquele momento. Né? Então o amor de Deus está em glorificarmos a Ele. E às vezes nós nos acostumamos com as coisas da vida e perdemos de desfrutar os sentidos que Ele nos deu. Então assim, gente, aqui na passagem tem, porque os gentios se preocupam com essas coisas. Então os ímpios, eles também estão ali vivendo, estão ali trabalhando, estão ganhando seu dinheiro, estão desfrutando. Mas muitas vezes eles não têm o deleite que o crente tem. E nós, como crentes, precisamos ter esse deleite no Senhor. Deleitar mesmo, nos alegrar, abrir a janela de manhã e dizer obrigada, Senhor, por mais um dia, obrigada por eu estar respirando, obrigada porque agora eu vou fazer o meu café da manhã, obrigada, Senhor, porque enquanto está ali abrindo os ovos, tomando leite, o café, seja o que for, você agradecer ao Senhor por aquilo que Ele está suprindo naquele momento. Então os nossos sentidos, gente, a nossa visão, o nosso olfato, é para que a gente eles são parceiros do nosso coração. Então a gente tem que sentir esse amor que Deus nos mostra todos os dias. Temos que crer, voltar ao Senhor em oração, na palavra, sentir esse amor. O amor de Deus é nas coisas simples que Ele nos deu. Então precisamos abrir a janela. Então essa mensagem eu deixo para vocês hoje. Abram a janela. Abram de onde você estiver. Sinta o calor. Né? Nenhum museu do mundo vai ter uma obra tão linda quanto as paisagens que todo dia se apresentam diferentes para nós. Né? Todo dia a gente vê um pássaro de uma cor diferente, um animal fazendo uma gracinha assim, e a nuvem, e o céu bonito, o céu com chuva, tudo isso são maravilhas do Senhor. E se você ainda acha que Deus não te ama, a maior prova de amor que Ele te deu foi na cruz do Calvário, morrendo por você e por mim. Então Ele morreu por nós. Só morre pela outra pessoa quem ama essa outra pessoa. E nós aqui estamos muito felizes, né, por essa coincidência, né, não coincidência, né, que Jesus já tinha plantado essa palavra no meu coração para trazer hoje aqui, e eu vinha guardando ela, eu não sabia como eu ia falar, onde eu ia falar, e Deus preparou essa surpresa para mim. Então, Ele deu a vida por nós, e isso é o principal. É esse amor que a gente tem que cultivar e preservar todos os dias. Amém? Então ore ao Senhor, agradeça a Ele. Senhor, obrigada pelo teu amor. Amém?